As sombras para olhos com glitter são um produto cosmético muito difundido. Elas criam um brilho agradável, que pode brilhar intensamente por um longo tempo. As meninas devem ser capazes de identificar corretamente quais sombras para olhos úmidos com efeito cintilante são melhores para elas. Há muitas opções diferentes de maquiagem cintilante para os olhos. Tipos de sombras. A maior categoria de sombras é a compacta. Elas são baseadas em um pó seco prensado, que é colocado em uma embalagem prática e conveniente. Pode haver tanto sombras monocromáticas quanto paletas de cores diferentes. Elas combinam com sucesso umas com as outras. É conveniente aplicar esses cosméticos com um aplicador, que geralmente está incluído no conjunto, bem como com um pincel ou com os dedos. Os cosméticos considerados têm um prazo de validade longo. Ao usá-los, leve em conta uma série de características. Não coloque muita sombra no pincel de uma só vez para que ela não caia. Ao aprender a aplicar maquiagem, use um aplicador. A maquiagem deve ser aplicada sobre um primeiro para evitar que role e permaneça no lugar. Use um método de aplicação úmido para tornar a cor mais saturada e vívida. Use um pincel chanfrado e úmido como delineador. As sombras friáveis eram originalmente usadas apenas em maquiagem profissional, mas gradualmente passaram para a categoria de cosméticos de uso diário. Devido à sua estrutura de pó leve, os produtos podem ser facilmente misturados, criando assim novas variantes de cores com consumo reduzido de cosméticos. Quando aplicados corretamente, eles criam um efeito de cor suave. Uma característica específica dessas sombras é a alta tendência a esfarelar, por isso elas devem ser aplicadas somente sobre primeiros. Importante. A pele sob os olhos deve ser coberta com adesivos ou pedaços de papel. As sombras líquidas apareceram recentemente no mercado de cosméticos, mas já se tornaram populares entre as meninas. Essa é a variedade mais estável desse tipo de cosmético, que contém os seguintes ingredientes: a água, nutrientes, glicerina, vitaminas, etc. Essas sombras têm um efeito positivo sobre a pele das pálpebras, fornecendo-lhe nutrição e hidratação. Elas não caem e não desbotam, o que permite manter uma boa maquiagem durante todo o dia. Eles podem ser usados por meninas com pele normal e seca. Entretanto, é melhor não usar essas sombras em peles oleosas, pois elas se acumularão nas dobras da pálpebra e terão uma aparência desagradável. As sombras líquidas secam rapidamente nas pálpebras, portanto, aplique-as e misture-as o mais rápido possível. Qualquer sombra pode ser adequada para a maquiagem do dia e da noite, dependendo da densidade da aplicação. É preferível usar uma base antes de aplicar sombras úmidas. Informações adicionais. Ao aplicar, será usado um pincel plano com fiapos sintéticos. Há muitos tipos de sombras para olhos com glitter disponíveis no mercado de cosméticos. A maioria das sombras com glitter pode ser comprada em lojas de cosméticos. Há uma grande variedade de produtos com nomes diferentes para atender a todos os bolsos e gostos. Sombras cintilantes com glitter. As sombras cintilantes variam em volume de brilho, textura e métodos de aplicação. Na maioria das vezes, são usadas sombras cintilantes de tom perlado com brilho leve. Elas sombreiam os olhos com eficácia, dão expressividade e brilho ao visual, removem imperfeições e transferem a atenção para a maquiagem. No final do procedimento, adicione brilho tratando a pálpebra com bálsamo ou esmalte para os olhos. A imagem noturna do rosto pode ser decorada com um gloss úmido para os olhos. Ele é baseado em sombras de tons escuros com um efeito metálico. O brilho deve ser o mais esmagado possível. As pálpebras são preparadas com a ajuda de uma base de sombra. Depois disso, são aplicadas sombras azuis, bordô, pretas ou verdes com a presença de brilhos. Em cima das sombras, coloque um produto cosmético que forme um brilho lustroso. Nesse caso, é permitido combinar gloss, bálsamo ou esmalte labial. As sombras cintilantes com adição de glitter podem ser usadas não apenas como um produto independente, mas também como delineador, o complemento da maquiagem principal. O glitter dura muito tempo sem cair, devido à ação das sombras e dos glitters. As principais cores de glitters cintilantes são preto, dourado, prata, rosa. Sombras de efeito úmido. O uso desse cosmético depende se o visual é diurno ou noturno. No primeiro caso, é comum usar maquiagem para obter um efeito brilhante. Também é comum usar sombras claras incolores. Um primeiro é aplicado nas pálpebras e, sobre ele, é colocada uma camada de sombras nude, usado como cosmético fosco e com brilho. A segunda opção é mais adequada para as meninas que desejam enfatizar de forma mais expressiva o efeito das sombras úmidas. Características da aplicação de sombras brilhantes. Primeiro,
é necessário limpar o rosto com um tônico ou qualquer outro produto cosmético adequado. O rosto é coberto com cosméticos hidratantes e deixado até que sejam totalmente absorvidos pela pele. Se houver bolsas ou hematomas sob os olhos, eles são ocultados com um corretivo. Ambas as pálpebras precisam ser completamente cobertas com a base e, em seguida, misturadas cuidadosamente. Primeiro, aplica-se uma pequena quantidade de pó, pois as sombras ficam melhores nesse meio. Para evitar a formação de listras bem destacadas, use espalhar. Depois disso, o glitter parecerá mais natural. Use um lápis ou delineador para desenhar as setas. A linha pode ser desenhada tanto na pálpebra inferior quanto na superior. Os strass são aplicados com um aplicador umedecido. Se eles forem caracterizados por uma estrutura quebradiça, é preferível fixá-los com uma cola especial para cílios. Uma pequena quantidade de glitter é aplicada nas pálpebras em tiras na lateral do canto interno dos olhos. Se a camada for muito grande, limpe as pálpebras com um cotonete. Você não deve preferir uma paleta de cores muito clara, pois isso pode tornar as rugas sob os olhos mais proeminentes. O processo é concluído com a aplicação de rímel, que é aplicado em várias camadas para melhorar o efeito. O glitter fica mais bonito na pele bronzeada. Para as meninas de pele clara, recomenda-se escolher pó e base mais escuros em alguns tons. Os cosméticos secos devem ser fixados com cola para maior fixação. Ao usá-los, é melhor cobrir os olhos e não piscar. Preste atenção. Se um gel ou creme for aplicado à base, os cosméticos permanecerão por muito tempo. Exemplos de maquiagem. Um mestre competente é capaz de aplicar habilmente sombras para os olhos, brilhantes e cintilantes, e criar com base nelas uma maquiagem de boa qualidade. Cada cliente será tratado com uma abordagem individual. Maquiagem com glitter para os olhos. Maquiagem com glitter para os olhos. As sombras para olhos com glitter são adequadas para a maioria das clientes do sexo feminino. Uma garota que sabe como fazer uma maquiagem com sombras cintilantes para os olhos pode melhorar sua aparência e torná-la mais atraente e profunda.